Eu vou abundar muito no sentido do que o Günther acaba de nos expor, de uma forma tão clara. Mas o que eu vou fazer, de facto, é uma rápida leitura do número único da revista Portugal Futurista. Notando um facto, desde logo, que é curioso, no caso das revistas modernistas portuguesas, que é o facto de haver uma tendência forte para que essas revistas sejam unipessoais. Por exemplo, o Sudoeste é o exemplo mais claro. Tem 2 números que são escritos integralmente pelo Almada Negreiros. Mas a Atena, do Pessoa, é igualmente uma revista, se não é unipessoal, é quase, porque mais de metade dos textos que aí figuram são textos ou escritos ou traduzidos ou diretamente editados pelo Fernando Pessoa. Eu suponho que uma das razões, uma das questões que se colocam habitualmente a respeito do Portugal Futurista é o facto de o Pessoa e o Sá Carneiro publicarem nessa revista textos que não são absolutamente nada futuristas e, pelo contrário, até parecem ser antifuturistas. E eu suponho que uma das razões é precisamente porque eles sentem que a revista não é deles. Há uma pessoalização da revista, há uma tendência para a pessoalização das revistas e aquela não era uma revista deles. Já foi citado que em Portugal, nos jornais, se chamava futurismo não importa o quê. O próprio paulismo, que teve alguma voga na Lisboa de 1914, 1915, o paulismo também era considerado um futurismo. Eu suponho que também por essa via, como é evidente, aliás, e já tem sido várias vezes dito, as tais publicações do Pessoa e do Sá Carneiro, que no fundo são publicações do Pessoa, na medida em que o Sá Carneiro já tinha morrido e é o Pessoa que edita essa publicação do Sá Carneiro, são também futuristas nesse outro sentido comum que eles aproveitam para oferecer um futurismo que não tem nada a ver com o futurismo italiano ou qualquer outro futurismo no sentido que a palavra toma na vanguarda. Eu suponho, portanto, que se pode dizer, no caso do Portugal Futurista, que o Almada Negreiros adquire um protagonismo muito especial e muito central. As vanguardas assentam na existência de grupos e o Portugal Futurista deveria ser a revista de um grupo, devia ser o órgão de um grupo. Mas isso não acontece, não parece que aconteça no caso do Portugal Futurista. Acontece que há uma figura, que é a figura do Almada, que ganha uma importância absolutamente esmagadora. Não é, obviamente, a única. Não é, obviamente, a única. O Santa Rita Pintor tem reproduções de 4 quadros seus. Existem 2 artigos sobre o Santa Rita Pintor, que são, aliás, hiperbólicos, que o consideram nada menos que um gênio. E até se pode dizer que a primeira parte da revista é inteiramente dedicada ao Santa Rita. Mas quem é o Santa Rita, na verdade? E qual é que é o seu papel na revista? Qual é que é a sua função? Ou qual é que é a sua participação na revista? O Santa Rita é um pintor caracterizado por não ter obra, não ter feito exposições e, na verdade, ser uma figura de quem se contam histórias. Parece que ele acrescentou, aliás, a palavra pintor ao seu nome
para compensar, precisamente, o facto de ser pouco pintor na realidade. Ele é mais uma personagem de pintor. É um performer. O seu género artístico é sobretudo esse. Eu acho que se pode dizer que é uma figura fascinante e desconcertante que lemos nas cartas do Sá Carneiro, a Pessoa, ou que reconhecemos mais tarde em certos panegíricos publicados em livro por nomes como Carlos Parreira ou Rebelo de Betancourt. Portanto, no caso do Portugal Futurista, o Santa Rita é mais um tema da revista do que um objeto, se quisermos, do que um autor, do que um sujeito. Raul Leal ainda o trata como, num dos tais artigos, como vocês sabem, eu publico sobre o Santa Rita, ainda o trata como artista. Lá pelo meio comenta uma das 4 reproduções de quadros seus que são incluídas na revista. Mas o outro artigo, do Rebelo de Betancourt, que assina a fazer de futurista Betancourt Rebelo, descreve que Santa Rita Pintor surpreende, que é dominador, que tem uma personalidade complexa, e termina com a ideia de que ele é, e diz isto, em Portugal, a mais completa síntese desta época de estranhas manifestações e traz consigo a coragem e o orgulho de uma raça. Ele não está, portanto, a falar de um artista, não está a falar de arte, está a falar de uma pessoa, de uma personagem. E, portanto, a fotografia do Santa Rita, que aparece logo a seguir, que é uma fotografia de página inteira, faz todo o sentido. Os artigos que são determinantes no Orfeu e no Portugal Futurista, enfim, as figuras que são determinantes no Orfeu e no Portugal Futurista, do ponto de vista da vanguarda, são o Almada Negreiros e o Álvaro de Campos. Mas a figura do Álvaro de Campos, que tem também no Portugal Futurista a relevância que nós sabemos, é uma figura especial. Porque o Álvaro de Campos não existe senão como personagem de Fernando Pessoa. Essa personagem é que é futurista. Dado que Pessoa, no seu próprio nome, apresenta-se na revista sob as roupagens do mais esteticista dos simbolismos. O tal que é chamado de futurismo pelos jornalistas. Normalmente, nós temos esta dúvida sobre qual é que é a credibilidade que devemos associar às publicações heterónimas. Dado que cada uma das publicações heterónimas, no caso do Pessoa, tem um lado paródico e cada uma delas está em relação com um universo ficcional, que é o universo ficcional pessoano. Por exemplo, no que respeita ao ultimátum do Álvaro de Campos, poderíamos nós ter a certeza de que aquilo que é sátira está circunscrito naqueles iniciais mandados de despejo aos mandarins da Europa? Aquela segunda parte do ultimátum não será uma sátira ainda mais violenta e mais amarga às convulsões tecnológicas que a modernidade provoca, com os correspondentes agravos da vida subjetiva? A tal lei de maltos da sensibilidade será para ser tomada a sério, seja em que sentido for? Não se tratará, em última análise, de uma sátira que, neste caso, o é da própria heteronímia, com aquela afirmação de que, para o homem de ciência, o mais perfeito é o mais incoerente? O facto é que, num esboço para a apresentação de uma tradução para inglês do ultimátum, que o Pessoa começa, nessa apresentação, a Pessoa escreve: se traduzir ultimátum, é um daqueles esboços que chegaram até nós, se traduzir ultimátum, foi por ser a obra mais inteligente de literatura jamais saída da Grande Guerra. Ninguém, julgo eu, pode deixar de confessar que o aspecto satírico é magnífico na sua justeza e que o aspecto teórico, pensemos o que pensarmos acerca do valor das teorias, tem pelo menos os méritos raros da originalidade e da frescura. Ora,
eu acho que é aqui patente a consciência que Pessoa tem da natureza satírica do Ultimátum de Campos, bem como do nível de ficcionalidade que possui aquilo que chama o seu aspecto teórico. Na verdade, eu acho que é possível afirmar que não se trata de um manifesto no sentido próprio do termo. De vários modos possíveis, em vários registros, o Ultimátum de Álvaro de Campos faz da provocação o seu tema. E a maior de todas as provocações é o tratar-se da imitação de um manifesto, dado que é uma personagem que o assume, com todas as idiosincrasias de uma personagem que, como sabemos, é muito especial. Aliás, Álvaro de Campos, num dos vários rascunhos do Ultimátum que chegaram até nós, escreve assim: avisam-se os incautos e os sujeitos à hipnose do estrangeiro que este manifesto é superior, em todos os sentidos, a todos os manifestos simbolistas, cubistas ou futuristas. E de um modo ainda mais hiperbólico, no esboço de uma carta que chegou a escrever a Marinetti naqueles anos, mas que, mais uma vez e evidentemente, não enviou, Álvaro de Campos afirma o sensacionismo contra o futurismo e acrescenta que a escola sensacionista é ele, que ele é o único sensacionista que existe. Mas falar assim do sensacionismo é falar do sensacionismo como se fosse uma entidade ficcional. Porque, apesar de tudo, existe um sensacionismo em Pessoa. É um sensacionismo que chega a ser congeminado para ser lançado efetivamente nos anos 1915 e 1917 e a que, aliás, o Almada Negreiros adere explicitamente no momento em que escreve A Cena do Ódio, em 1915, que traz como subtítulo de José de Almada Negreiros, poeta sensacionista e Narciso do Egito. Portanto, há um esboço, há um germen qualquer de alguma coisa que poderia ser um sensacionismo, mas que não é de todo aquilo de que o Álvaro de Campos fala. Aquilo que o Álvaro de Campos escreve no Ultimátum, tal como os termos em que a sua posição se define, é um manifesto fingido. Aliás, para avaliarmos melhor esta natureza textual do Ultimátum do Campos, poderemos tomar para contraste um exemplo que é também uma personagem futurista, da qual ele se pode aproximar, que é o Mafarcale futuriste, que é o título do romance do Marinetti, publicado em 1910 em francês e em França. Mafarcale é o nome de uma personagem de caráter alegórico, que é definida num registro fantástico e que serve para evidenciar tópicos do futurismo que são ilustrados numa série de quadros ao longo do romance. Tópicos como a paixão da guerra, como higiene do mundo, o horror da sentimentalidade, o elogio da força indomável do super-homem. Mas, se voltarmos ao Ultimátum de Álvaro de Campos, nele não há nenhuma afirmação coerente, além da incoerência, nenhuma validação ou sequer consideração de qualquer aspecto poético concreto do futurismo ou do sensacionismo, que se pode ler muitas vezes tematizado em trechos, como disse, mais ou menos incompletos do Pessoa de 15 e 17, e que é muito diferente desta intervenção cirúrgica anticristã ou da abolição do preconceito da individualidade, que são termos que, em última análise, não significam nada e que o Álvaro de Campos usa no seu Ultimátum. De resto, há outras afirmações sobre o sensacionismo atribuíveis a Álvaro de Campos, a essa personagem fulcral, que vão todas no sentido de uma ferocidade grandiloquente de espalhafato. Por exemplo, a grande arte futura levará ao seu luminoso extremo a atitude decadente, que cultivará com escrúpulo. Essa arte será toda de desdém pelo povo, de aversão pelos velhos temas do amor, da glória e da vida, de indiferença pela pátria, pela religião, pela humanidade, por todas as coisas com que a sinceridade dos ignóbeis se preocupa. Será o anarquismo dos superiores, sem explicação, sem utilidade e sem desculpa. E depois, mais tarde, no esboço de uma entrevista
em 1922, ele diz algumas coisas deste Jaiês e depois acrescenta uma espécie de comentário a si próprio que diz: sim, isto é monstruoso. Pois é, isto é monstruoso. Mas a vida é frequentemente monstruosa. Ao contrário desta posição, aquilo que podemos chamar de sensacionismo no campo do Pessoa é um construto poético que parece querer delinear um espaço de fusão entre razão e sensibilidade no espaço da modernidade e das suas sucessivas libertações poéticas. O sensacionismo de Pessoa parece ser, de facto, um projeto assumido de vanguarda, embora, obviamente, e muito rotundamente falhar. E, de resto, até nos podemos lembrar que esta teorização do sensacionismo, ou estes pequenos focos de fogachos de sensacionismo que vão aparecendo nos anos 16, 17, já começam a ser preparados pelos 3 artigos publicados pela Pessoa em 1912 na revista Águia sobre a nova poesia portuguesa. Porque os problemas que ele coloca são exatamente os mesmos. Trata-se da definição de uma síntese da objetividade e da subjetividade, a noção de que a plasticidade poética é de algum modo semelhante a uma fixação sensorial no exterior e que, em suma, as imagens do poema não resultam de divagações, mas de um pensar e um sentir que são, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos de si mesmos. E, num certo sentido, é este o princípio base do sensacionismo de alguns anos mais tarde. Mas voltemos ao Almada Negreiros. De facto, ele fica com tudo isto a ser o único vanguardista no sentido próprio, no espaço criado pela linha Orfeu Portugal Futurista. É o único que tem obra integrada num esforço positivo de revolução artística, informada e iluminada pelo futurismo, embora não repita os slogans marinetianos, nem quaisquer outros. Há uma singularidade no futurismo do Almada que é absolutamente deliberada. Ele, no textozinho que introduz a transcrição da conferência na revista, diz que quer ser a expressão da intensidade da vida moderna. E acrescenta que é inspirado na revelação de Marinetti e apoiado no genial otimismo da minha juventude. É curioso também, digo de passagem, que a voz de Almada Negreiros seja a mais entusiástica de todas na celebração do cosmopolitismo, desta ideia de idade moderna, de intensidade da vida moderna, porque, na verdade, o Almada Negreiros é o único que não saiu de Portugal, é o único que não viajou pela Europa, não tinha viajado pela Europa naquela altura. E o cosmopolitismo e a intensidade da vida moderna são por ele sentidos à distância. Podemos, portanto, concluir que há, da parte do Almada, uma ligação à vanguarda que é completamente intuitiva. Depois, o futurismo de Almada Negreiros é também, fundamentalmente, um antissaudosismo. No quadro português, como se sabe, há uma grande aposta na altura que é feita pelo grupo republicano da Renascença Portuguesa, que é o saudosismo. Enfim, há muitas discussões lá dentro sobre esse assunto, mas o saudosismo aparece como sendo uma teoria possível, uma forma possível dessa Renascença Portuguesa. Ora, esse eu acho que é o quadro em que o Almada mais diretamente se situa. Ele diz na Conferência Futurista isto: a saudade é uma nostalgia mórbida dos temperamentos esgotados e doentes. A saudade prejudica a raça, tanto no seu sentido atávico, porque é decadência, como pelo seu sentido adquirido, porque definha e estiola. Noutro sentido, quer dizer,
portanto, situando-se neste mesmo quadro e indo noutro sentido completamente diferente, o Almada desenvolve a ideia essencial de pátria, de coletividade e propõe uma reinvenção da ideia de pátria com um novo sentido, sendo que esse novo sentido tem um selo fundamental, que é a organicidade. Esta nova pátria deve ser uma pátria orgânica. E repare-se, há uma incoerência formal na sessão futurista do Teatro República. Ele está a fazer uma conferência, mas está vestido com um fato de aviador. Há ali uma dessintonização, há uma dissonância. Mas, quando fala de pátria, ele exige o equilíbrio e a harmonia. Eu vou citar. Pátria, hoje em dia, quer dizer o equilíbrio dos interesses comerciais, industriais e artísticos. De resto, há uma curiosa ênfase no sentido prático e produtivo, político e não estético. Há uma frase deste manifesto que é muito clara a esse respeito. Ele diz: é preciso ter a consciência exata da atualidade. Em suma, há muito pouco inebriamento dionisíaco no Ultimátum de Almada, bem ao contrário do espetáculo extravagante do Ultimátum de Álvaro de Campos. E suponho mesmo que é possível dizer que a direta continuação do Manifesto de 1917 é a Conferência de 1932, Direção Única, em que se coloca a ideia de pátria numa nova equação. Nesse momento, em que o Estado Novo se vai constituir, com toda a sua exaltação parafascista da União Nacional, Almada Negreiros reivindica a liberdade individual como o último reduto e valor absoluto. Nesse momento ele dá realmente um grande passo em frente no seu pensamento sobre a coletividade e sobre aquela ideia de equilíbrio. E, aliás, esse pensamento não está só presente na Conferência de Direção Única, como também num ciclo de teatro, de peças de teatro que ele escreve por essa altura, a que se chama genericamente Tragédia da Unidade e que inclui o Deseja-se Mulher, o SOS e o El Uno. E, portanto, a noção de equilíbrio social orgânico, que eu já tinha lançado no ultimátum do Portugal Futurista, passa a incluir aqui o indivíduo como fator essencial. O indivíduo que é o artista, essencialmente. Ele, mais tarde, há de dizer que, naquele texto sobre o Orfeu, de 1965, para comemorar os 50 anos do Orfeu, há de dizer que o artista está muito longe de pertencer à comunidade. Ele afirma a consciência de que o artista possui uma radical autonomia, a ideia de autonomia, que é uma ideia absolutamente intrínseca àquilo que chamamos modernismo. A ideia da busca da arte pura, a ideia de uma experimentação artística que exige a autonomia do processo e que exige a liberdade como ingrediente essencial. Mas este corte entre o artista e a comunidade, de que ele falará em 1965, só existe no campo específico da arte. E é um outro campo, aquele em que ele se coloca na direção única, na continuação do ultimátum, e que é o plano em que o indivíduo e a comunidade estão organicamente ligados. É uma ligação que é íntima e perfeita. É isso que é a direção única. Mas deve assentar na autonomia de cada indivíduo também. Ou seja, no facto de cada indivíduo não se confundir com nenhum dos outros. Aquela fórmula que o Almada muitas vezes repete, 1 mais 1 igual a 1, deve ser lida também no sentido oposto. 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, 1 igual a 1 mais 1. Ou seja,
a unidade é igual a uma soma de liberdades individuais, de indivíduos separados e singulares. Ou seja, em 1932 como em 1917, o futurismo de Almada, no fundo, é aquela experimentação constante a que se pode dar o nome de liberdade. Então, era isto que tinha para vos dizer.